Sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos fazer um simulado sobre planejamento escolar, questões 2023. Você sabe o que vai cair neste ano sobre este assunto? Nós já estamos aí no meio do ano e nós temos que fazer questões atualizadas. Quanto mais atualizadas as nossas questões forem, mais próximo daquilo que as bancas estão pensando, nós conseguimos chegar. Então eu tenho que saber o que está sendo cobrado esse ano para que eu possa realmente chegar bem na minha prova. Então, a melhor forma de fazer isso é fazendo simulados. Por isso, nós trazemos simulados aqui todas as semanas para você. Antes de começarmos o simulado, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações de materiais como esse, materiais atualizados e materiais que são gratuitos para vocês. Se você também quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, clique aqui embaixo para que você possa fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá, além de vários materiais, nós temos livros que estão caindo no seu edital. Aquele livro que você não consegue achar, nós temos os exemplares lá para você. Sem mais delongas, então, vamos para o nosso simulado. Tela. Nós temos então aí um simulado Planejamento Escolar 2023. Primeira questão diz o seguinte, mas antes estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: Patrícia, professora do primeiro ano do ensino fundamental, possui um registro detalhado e diário das suas aulas, em que constam os objetivos de aprendizagem, conteúdos, recursos que serão utilizados, então aqui recursos, metodologia e avaliação. Qual é o nome do documento elaborado por Patrícia? Aqui nós temos os elementos, as características de um plano de aula. Então pode marcar aí, gabarito letra C. Marque comigo, gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: o plano de aula é um guia importante, mas não significa que você vai poder segui-lo fielmente. Pequenos ajustes podem ser necessários. Dificilmente as atividades vão acontecer exatamente da forma planejada. É preciso ir adequando sutilmente o planejamento para atender às necessidades e velocidade da turma. Assim como no mercado, quando se trata de planejamento de aulas, a preocupação com o conteúdo deve ser uma das primeiras ações. Afinal, trata-se de algo que será usado para promover o aprendizado e para atrair os estudantes. Diante disso, podemos dividir o conteúdo em 3 bases. Relacione as colunas. Nós temos aqui conceitual, atitudinal e procedimental. Fazendo aqui rapidinho, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre cada um dos conceitos dessas bases que nós temos aqui. Então pode focar na tela, por favor. Nós temos aqui, por exemplo, o conceitual, que vai ser aquele que nós vamos aprender teorias. Nós vamos também aprender ideias, vai se referir a ideias e concepções. Então, tudo aquilo que diz respeito a teorias, concepções, conceitos, ideias, você está falando de planejamento conceitual. Vem comigo agora. Nós temos agora, pessoal, o atitudinal. Atitudinal é aquela que vai aprender, onde você vai aprender a ser. Vai também ensinar valores, vai ensinar normas, atitudes. Então, tudo que tem a ver com atitudes, aprender a ser, valores, diz respeito às questões atitudinais. Então, vem comigo agora. Nós temos aqui também os procedimentais. Procedimentais é aquele que vai ensinar a saber fazer.
procedimentar de procedimento. Aquele que vai trabalhar habilidades e competências. Habilidades e competências. Aquele que vai ajudar no processo de como fazer. Aquele que vai me ensinar a saber fazer. Está implicado com habilidades e competências. Então vem comigo, vamos agora trabalhar essas questões aqui. Vem comigo. Vou apagar aqui, conceitual, atitudinal e procedimental. Então vem comigo, vamos lá, ponto a ponto. Foca no aprendizado de conceitos e teorias. Conceitos e teorias são os conceituais. Pode colocar aí. 1. Que preza por ensinar o que o aluno deve aprender a ser. Aprender a ser são atitudes atitudinais, voltado ao aprendizado de saber fazer. Saber fazer é procedimento. Se é procedimento, procedimental. Ok? Então nós temos aí 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, nosso gabarito, letra B. Beleza, pessoal? Tem muita gente que pensa que esse conteúdo é muito básico e não cai em prova e deixa de estudar. Aqui estou demonstrando que questão 2023 pode cair na sua prova, então não deixe de estudar, por isso que é bom fazer muitas questões. Pode colocar na tela a questão 3. Nós temos aí a questão 3 que diz o seguinte: como se chama o planejamento realizado no âmbito da unidade escolar que se caracteriza como ato de organizar as atividades de ensino e de aprendizagem determinado por uma intencionalidade educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modos de agir dos educadores. Nós estamos falando, pessoal, do planejamento escolar. Beleza? Planejamento escolar. Pode marcar aí. Próxima questão diz o seguinte: analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. O planejamento está presente no dia a dia de praticamente todos os contextos, sendo imprescindível para a educação. Correto. Porque planejar norteia as ações do professor, o que o professor irá desenvolver, beleza, de modo que, para tal, o mesmo poderá ser útil e funcional. Maravilha. Com objetivos implícitos, beleza, e inflexíveis, de maneira nenhuma, pessoal. Planejamento é sempre flexível. Planejamento é sempre aquele que vai dar espaço para você poder desenvolver baseado no trabalho que será feito em sala de aula. Cada sala de aula, cada turma vai demandar aí uma flexibilidade. Então, falou de planejamento, falou de flexibilidade. Então, segunda questão aí é errada. Primeira certa, segunda errada. Vem para a tela, vamos lá para poder gabaritar. A respeito das asserções, assinar a alternativa correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Não. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Também não. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 uma proposição falsa. Ok, pode marcar aí. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: Libânio afirma que dentre as funções do planejamento está... Aqui, pessoal, ele vai colocar a questão de uma das funções aqui. Dentre todas as funções, vamos ver aqui qual é que foi qualificada. Pode colocar na tela aí para mim, por favor. Garantir a centralização das ações? Não existe essa questão de centralização, porque nós somos aí justamente, nós somos uma educação baseada na perspectiva democrática. Então não existe centralização. Separar a teoria da prática? Também não. Nós temos aí a chamada praxis pedagógicas, onde a teoria e a prática estão juntas. Não existe isso. Explicitar princípios, ok. Diretrizes, ok. E procedimentos do trabalho docente. Maravilha. Vamos aqui deixar marcado. Vamos para o próximo. Desvincular os objetivos e métodos
dos docentes das práticas sociais? De maneira nenhuma. Deve estar vinculada às práticas sociais, os objetivos e os métodos do professor. Vem comigo, então, idealizar ações independentes do contexto socioeconômico do aluno, discente? Também não. Deve estar conectada. As ações devem estar conectadas com o contexto socioeconômico do aluno. Então, gabarito aí, letra C. Maravilha? Próxima questão. Questão 6 diz o seguinte: julgue o item subsequente. Planejar é uma atividade intrínseca à educação por suas características básicas de evitar o improviso, prever o futuro, de estabelecer os caminhos que podem nortear mais apropriadamente a execução das ações da ação educativa. Pode gabaritar aí? Gabarito certo, porque é justamente esse é o ponto sobre planejamento, principalmente planejamento escolar. Gabarito certíssimo. Pode colocar na tela, por favor? Coloque na tela. Questão 7 diz o seguinte: julgue o item subsequente. A educação é um fenômeno extremamente complexo, ok, e que impacta no desenvolvimento humano, ok, obrigando os educadores a ignorar a globalidade e a diversidade das práticas educativas no planejamento escolar, pois os educandos se encontram imersos a múltiplos contextos nos quais vivem e participam. Na verdade, nós devemos levar em consideração todos os aspectos voltados para a diversidade da prática educativa. Nós não devemos deixar aí de lado, ignorar, e sim levar em consideração esse universo, essa subjetividade, que aqui no caso foi colocado com a palavra globalidade. Então, questão errada, pessoal. Questão errada porque nós não devemos ignorar e sim levar em consideração. Próxima questão, pode colocar na tela, por favor. Questão 8 diz o seguinte: julgue o item que se segue. O plano de ensino deve apresentar uma sequência coerente e compreender os elementos necessários para o procedimento de ensino e de aprendizagem. Até aqui, ok. Ele deve seguir um modelo fixo. Aqui é a mesma questão. É a questão de falar que ele deve ser inflexível. De maneira nenhuma. Ele deve seguir um modelo flexível, um modelo maleável, um modelo que pode ser modificado. Questão também errada. Pode colocar na tela, por favor? Nós temos aí gabarito errado. Próxima questão. Deixa na tela para mim, por favor. Diz o seguinte: julgue o item que se segue. A questão principal do planejamento é expressar a capacidade de se transferir o que foi planejado para a ação, exatamente como foi planejado, sem a possibilidade de reorganizar, pois o planejamento já está posto. Exatamente ao contrário. Nós planejamos, mas não há a garantia 100% do que foi planejado será executado. A gente planeja para nos nortearmos, para a gente não cair ali no improviso, para a gente não cair ali justamente no esquecimento que foi desenvolvido na última aula, para a gente se organizar. Mas essa questão de não ter a possibilidade de se reorganizar é totalmente errado. Pode colocar na tela aí. Questão errada. Questão 10 diz o seguinte: julgue o item que se segue. O planejamento operacional é responsável por definir um rumo a ser seguido por uma organização, visando otimizar sua relação com o ambiente onde ela se encontra e a alcançar seus objetivos de longo prazo. Longo prazo. Nós vamos colocar aqui, ó, planejamento. Vamos colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Planejamento. Aí vamos colocar aqui, ó, estratégico. Esse é de longo prazo. Longo prazo. Tático.
tático, esse é de médio prazo. E sim, o operacional, que é o da questão, né? Aqui, ó, operacional. Esse é de curto prazo, minha gente, não de longo prazo, como está descrito aqui. Por isso, gabarito errado. Maravilha? Então, questões aí conceituais, questões aí muito teóricas que você precisa levar em consideração na hora de estudar, e também você agora sabe que pode cair essas questões dessa maneira, as formas, os assuntos, na sua prova. Pega esse modelo, faça quantas vezes você quiser, a aula ficará gravada aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.